Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Graça e paz, meu amado, minha amada irmã, que você hoje nos acompanhe em mais um episódio do podcast de Jesus, um podcast de Jesus. Nós hoje é um privilégio, é uma honra estarmos ao lado da missionária Ana, uma serva fiel que carrega a essência de Cristo, o coração de Jesus. É impossível não saber quem é a missionária Ana, não é impossível não saber os feitos que Deus realiza através da vida dela. E para nós hoje no podcast de Jesus é uma honra poder conversar com ela, poder ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fez na vida dela e através da vida dela. Então, para nós é um privilégio, a gente já te agradece de antemão por ter aceitado o convite não da gente, mas do Espírito Santo para contar para todo mundo quem é a missionária Ana e aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Porque a gente sabe que a gente carrega a essência de Cristo e é isso que a gente tem que refletir, a presença de Jesus. E você, com certeza, reflete não só Cristo, mas as suas obras, as suas maravilhas. E hoje, então, para darmos abertura ao podcast, mais um episódio para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos diz lá no Salmo 105, o versículo 1, deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, e que possamos assim divulgar para todo mundo e para todas as nações o quão bom é o nosso Deus, os seus feitos, as suas maravilhas que ele faz, e que possamos então, em nome de Jesus, proclamar a Cristo dentre as nações e dentre as pessoas. Então, você está com a oportunidade de se apresentar, a missionária Ana, de falar um pouco quem é a missionária Ana, quem é a filha amada de Jesus, quem é a serva obediente e fiel a Cristo, quem é aquela que carrega a essência do evangelho da cruz simples. Amém. Bom dia, Ana, na paz do Senhor Jesus. Eu me sinto honrada e abençoada por estar aqui fazendo parte dessa mesa, podendo falar um pouquinho da minha história. Quero, pedir a Deus que sejam momentos aqui especiais, que venham marcar vidas, famílias, e que Deus sempre seja louvado e exaltado através das nossas vidas. Me sinto honrada, como eu já falei, quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a vocês que estão aí nesse trabalho lindo, fazendo o que o Senhor tem dado ao direcionamento, o que o Senhor tem falado ao coração de vocês. Então, que o Senhor possa abençoar essa equipe, essas mulheres de fé, essas meninas que são servas do Senhor, e que eu me sinto feliz de estar aqui com vocês e quero falar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido na presença do Senhor. E para falar nessa manhã sobre chamado, porque não podemos deixar de falar das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu me sinto abençoada pelo Senhor por ter sido escolhida. E através desse chamado, nós vemos vários relatos na Bíblia de pessoas que foram chamadas, de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. Então, para mim, é uma bênção poder falar um pouquinho da obra. E falar de chamado mexe no nosso coração, toca nas nossas vidas, e eu sei que muitas pessoas vão estar escutando isso, vão estar ouvindo, vão estar assistindo esse podcast. Então, eu creio que isso vai trazer algo assim que vai acender a chama, o coração, vai trazer vida, porque muitas vezes estamos sim na igreja, mas não conseguimos nos encaixar no chamado, não conseguimos nos encaixar na obra que Deus tem para nós. Mas eu glorifico a Deus porque no momento que nós começamos a orar, Deus faz nós nos encaixar no chamado, na obra, e que Deus possa, através das nossas vidas, sempre ser exaltado. E eu tenho um relato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fazem 21 anos que eu estou na igreja, servindo ao Senhor. Mas não foi assim desde o começo, Porque a gente, parte de um início que a gente não conhece muitas coisas, a gente não entende ainda muitas coisas. Mas no momento que a gente entrega a vida para Jesus, Ele passa a trabalhar nas nossas vidas. Ele trabalha, Ele move. E eu tenho vários relatos aqui de situações que o Senhor falou comigo, que Deus moveu na minha vida. Então, assim, eu quero compartilhar assim, um pouquinho do que o Senhor fez, do que o Senhor falou.
eu tive sonhos em primeiro lugar, sonhos de revelação, sonhos que o Senhor falava que eu ia estar fazendo a obra, que eu ia estar servindo ao Senhor com um chamado. E daí era entregue que eu ia pregar a palavra. Meu Deus, e eu pensava, né, pregar a palavra. Mas eu me colocava na presença do Senhor em oração, orando, me consagrando, e foi entregue muita revelação para mim também. E eu dizia, Senhor, é só o Senhor mesmo para nos dar a direção, para nos ajudar. E no momento que a gente se coloca na presença do Senhor, Ele vai trabalhando no nosso coração. E como tem uma palavra lá em Atos dos Apóstolos 4:20, as irmãs aqui me conhecem, sabem que eu gosto muito do livro de Atos, me identifico muito com esse livro. E Atos 4:20 tem uma revelação, uma palavra maravilhosa, aonde o servo do Senhor, eles são pressionados, eles são uma situação assim muito difícil para eles. E eles se colocam na presença do Senhor, eles não se preocupam com o que vai acontecer. Atos 4:20 fala assim, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, no momento que nós nos encontramos com Jesus, que Ele fala com nós, é a mesma coisa. E eu tirei esse relato aqui de Pedro, e essa passagem é Pedro e João que fala. E perante eles estão ali numa situação muito difícil. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida dele nessa nossa conversa. Mas tu pode ficar à vontade para fazer alguma pergunta, alguma coisa. No Salmo 105, que foi então a abertura, o Senhor disse, né, divulguem, divulguem. A mesma coisa lá em Atos 5, porque a gente sabe que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos por Deus, e poucos se deixam ser escolhidos, porque Deus chama a todos. Deus tem um chamado, um propósito para cada um, só que vai do nosso coração estar disposto e dizer, eis-me aqui, Deus, para ser também não somente chamada, mas para ser escolhida por ti. E lá em Lucas 5, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, Jesus chama Simão Pedro, né? Ele passou uma noite inteira pescando, porque ele sobrevivia da pesca, né? O trabalho de Simão Pedro era pescar. A renda dele, o sustento da sua casa, da sua família, vinha das pescas, e Simão Pedro era um grande pescador de peixes, e sabemos que ele pescava, e pescava muito, né? Porque era o trabalho dele. Mas quando Jesus não somente chamou ele, mas escolheu Simão Pedro, o Senhor permitiu com que ele se frustrasse com aquilo que para ele era uma facilidade fazer. Jesus permitiu que ele talvez reconhecesse que ele não consegue se não tivesse sido Deus em todas as outras vezes que ele pescou, né? E o Senhor permitiu então que ele passasse por uma frustração, por uma tristeza, por um momento de desânimo, para que ele pudesse voltar, abrir os seus olhos, né? Para aquilo que de fato vale a pena, e para aquilo que de fato ele precisava fazer, e o Senhor estava pedindo e recrutando a ele, né? E na palavra de Deus diz então que Simão Pedro passou uma noite inteira e não pescou nada. E quando o Senhor vem até a praia, ele olha de tantos outros barcos, ele olha 2, que é o de Simão Pedro. E ele diz, afasta-se um pouco da praia, então vamos um pouco mais a fundo, eu e você, né? Amém. E o Senhor leva Simão Pedro um pouco mais distante da praia, e ali Simão Pedro realiza a maior pesca da sua vida. E o Senhor diz que a partir daquele dia Simão Pedro não seria somente pescadores de peixe, mas seriam pescadores de almas. E é isso que o Senhor nos chama, não somente para pescar peixes, mas para nos tornarmos pescadores de alma. Amém. Porque do maior mandamento do Senhor e de uma maior ordenança é ir de pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos pede, vai, leva, Senhor, leva, pesca a gente, que a gente possa ser não somente a isca, mas que a isca venha a ser Cristo. Amém. E que a gente possa ser a rede para quando o Senhor fisgar essas vidas, a gente possa acolher como Cristo um dia nos acolheu como rede. Então, que a gente possa, então, ser chamada por Cristo
todos os dias e ser escolhida e também escolher a Cristo, né? Escolher viver na plenitude do evangelho e da presença com Jesus. E aqui, Ana, eu tirei uns relatos aqui sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Samuel, mas não para nós meditar. A mesma palavra que você está meditando, o Senhor colocou no meu coração, Amém, que está lá Jesus. em Marcos 1, 15 em diante, que diz assim, ó, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Olha que lindo. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus disse-lhe, vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. Aleluia. Olha o que acontece aqui. Como você falou, Ana, eles trabalhavam, era o trabalho deles Era o ser hobby, né? pescadores. Mas no momento que Jesus se aproxima deles, e Jesus diz, né, que eles iam ser, vinde após mim, Jesus diz, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. Aleluia. E não é diferente com nós. Não é diferente com nós. No momento que ele chama, no momento que ele coloca a rede, nós vamos servir a ele, vamos caminhar com ele. E eu acho assim, ó, que esse exemplo fica para nós, desse servo do Senhor. Porque ele sempre estava, né, ali com o Senhor. Depois até falam várias coisas sobre a vida dele, né, que ele era impulsivo, que ele era, né, mas ele estava ali, ó, obedeceu o chamado, obedeceu estar na presença do Senhor. E assim comigo, e assim contigo, e o Senhor, ele vai sendo exaltado através das nossas vidas. E eu gostaria de falar um pouquinho, Ana, também, assim, do começo. Aleluia. Ali bem do começo do chamado. Eu tive bastante experiências assim dolorosas na minha vida. Nós tivemos, em primeiro lugar ali, no primeiro ano de conversão, no primeiro ano servindo ao Senhor, sobreveio para nós tempos difíceis. Se não me engano, foi em 2005. Anos muito difíceis, o qual o meu esposo ficou sem trabalhar, a gente ficou sem ter renda, um ano. A gente passou muita necessidade, muita falta das coisas ali naquela época. Nós passamos um momento assim, ó, quem conhece nós sabe, quem é da igreja sabe que a gente passou dificuldade. Não passamos falta das coisas assim de ficar sem ter o alimento, porque Deus não permitiu. Mas assim foi bem difícil. Eu estava grávida da Marjo, e eu tinha desejo de comer as coisas, eu tinha vontade e não tinha. Não porque o Leandro não queria trabalhar ou por certas situações, porque não tinha, a porta não se abria. E nós entendemos ali que foi um tratar de Deus. Não se relacionava na época, claro, nós estávamos vivendo uma seca na nossa terra, na nossa cidade, aqui em região, mas as portas se fecharam. Diziam que tinha um emprego, eles iam olhar, já tinha alguém estava trabalhando. Não se abria porta nenhuma. E até para nós, assim, as coisas mais simples, assim, tipo, como eu tinha desejo de comer uma banana e não tinha. E leite, essas coisas assim. Mas, assim, tudo foi um tratar de Deus, nós olhamos para esse lado. Tem pessoas que pensam, está passando a escassez, está passando a luta, está no pecado ou fez alguma coisa. Não, não era o nosso começo, nós estávamos no primeiro amor, nós estávamos ali na presença de Deus, orando, buscando, mas nós passamos por esse momento difícil para que hoje o Senhor pudesse ser exaltado através das nossas vidas. Tudo tem um trabalhar de Deus, é um processo que nós devemos ir passar. E no chamado é assim, não é só mar de rosas, não é só, né, alegria. Tem um momento difícil que o Senhor trata para trabalhar na nossa vida. E também depois eu passei por um problema de depressão e foi bem difícil. Eu fiquei um ano depressiva, mas em tudo Deus tratou comigo também, tinha tudo a ver com o chamado. Porque no momento que eu comecei a orar, a me colocar na presença do Senhor, Ana, eu quero te dizer que foi difícil. Foi difícil esse processo, como o do um ano sem trabalhar. Foi um ano sem trabalhar, o meu esposo, e eu estava grávida, não podia também, e um ano da depressão.
Então, assim, ó, foi 2 anos, assim, de um processo muito doloroso. Mas eu saí forte daquilo ali. Eu saí renovada daquilo ali. Aleluia. Eu saí crendo mais no Senhor. Porque a maioria das pessoas no chamado, assim, eles saltam fora, eles desistem. Eles pensam assim, será que vale a pena servir o Senhor e passar por tanta luta? Eu sabia que isso aqui se resumia à terra. Mas isso não se resume só à terra. O servo do Senhor, ele tem um lugar no céu com o Aleluia. Senhor e é isso que Amém, vale a Jesus. pena nós pensar que o dia que nós partir daqui, nós vamos morar com Jesus. Glória a Deus. Então, eu passei por várias estações do ano, Oh, várias situações, mas aleluia. eu saí daquela situação e eu gostaria de dizer assim, ó, que depois que eu senti a cura, eu pude ajudar muitas pessoas. Eu pude orar com pessoas depressivas, eu pude aconselhar, eu pude dizer, é isso que tu sente, é isso que acontece, é isso, então Jesus pode te curar. Jesus tem o milagre, Jesus tem a cura. E sabe, para nós estar aqui nessa manhã, talvez para pessoas não é tão importante, mas para mim é importante. Poder falar um pouco da minha história, poder falar um pouco do meu chamado, poder falar um pouco do que Jesus está fazendo. E eu quero deixar tu para te perguntar mais Amém, alguma Jesus. coisa, Ana, pode? A gente vê que o chamado, né, ele vai muito do coração. A gente só se consegue ser obediente a Deus quando a gente tem um coração sensível a Ele. Muitos podem ser chamados, como você relatou também, né? Você foi chamado e você passou por esse processo, mas você permaneceu por causa do coração. Aonde estava de fato o coração, a essência do teu coração, no Evangelho, na presença de Cristo. Então, por isso que a gente permanece, porque o Senhor, ele nos sustenta a cada dia. O Senhor traz um maná a cada dia para aquele dia, né? E para a gente reconhecer e ver que sem o Senhor a gente não consegue. Né? E é justamente por isso que o Senhor nos permite nos aperfeiçoar em cada estação que a gente passa. A gente passa por uma estação onde naquela estação o Senhor já começa a nos preparar para a próxima. E também eu vejo muito como a figueira, né? Ela passou por uma estação, mas o Senhor, ele pode nos preparar para que quando a gente chegue na fartura, nas bênçãos do Senhor, o nosso coração não se desvie, não se enche, não se exulte, né? Mas que a gente possa reconhecer, não, eu tenho o que eu tenho hoje, eu sou o que eu sou hoje em Cristo, por causa que o Senhor tratou no meu coração. E a pureza continua no meu coração, porque não é sobre mim, é sobre Cristo, né? Então a gente vê que o Senhor, ele nos permite passar por algumas coisas no nosso chamado para que a gente exerça aquilo com autoridade, com propriedade, né? É uma frase clichê, mas é real. Deus nos usa naquilo que Ele nos tratou, né? Aonde a gente mais é ferido, o Senhor nos usa. É porque a gente vai ter autoridade para falar daquilo, a gente vai ter autoridade perante os céus e perante o inferno, que a gente passou por aquilo pela graça de Deus, então a gente vai poder ensinar, ajudar com autoridade em Cristo e ninguém vence a Jesus. Né? Porque o Senhor é o maior, o Senhor é o vencedor e através das nossas vidas a gente tem propriedade para falar e para ajudar outras vidas e sermos usados como instrumentos na obra de Cristo, né? Então, você passou por esse processo de um ano querendo e não podendo, mas o Senhor sempre sustentando. Amém. Né? Porque a gente consegue ver que era somente o Senhor, né? E hoje tu tá com um chamado grande, como missionária na cidade, né? Tu tá você é levada a muitas casas, você é levada por Jesus e pelo Espírito a muitas vidas para ajudar elas naquilo que o Senhor quer entregar para elas, né? Porque na palavra de Deus diz que muitas vezes as pessoas vieram até Jesus, né? Muitas pessoas no relato na Bíblia vieram até Cristo, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, ela tocou na orla das suas vestes. Jairo veio até Jesus, né? Por causa da sua filha. Os amigos trouxeram aquele paralítico até Jesus, mas teve muitos casos que Jesus foi até essas pessoas, né? E é isso que o Senhor nos faz hoje. Ele vai até as pessoas nos usando como instrumento, nos usando como matéria, como pessoas sensíveis a Cristo para que Deus opere. O Senhor, eu vejo que ele não precisa da gente, é a gente que necessita dele. Mas o Senhor, por amor, que é um Deus amoroso, é um Deus justo, misericordioso, ele quer nos usar, porque ele diz que nós faremos aquilo que ele fez e coisas muito maiores. É a palavra de Deus, né? E diz que em muitos relatos na Bíblia o Senhor foi até aquelas pessoas, né? O Senhor foi até elas, né?
para realizar o milagre, assim como o Senhor também foi aquela mulher samaritana, né? E veja bem, na passagem lá diz que o Senhor foi com os seus discípulos lá, e os seus discípulos foram à cidade, e o Senhor ficou naquele poço. E aquela mulher, numa conversa com Jesus, depois ela conseguiu contar aquilo que ela viveu, e ela conseguiu trazer mais gente do que os discípulos que foram à cidade. Ela conseguiu abranger e tocar o coração de muitas pessoas, bem mais do que os discípulos que foram enviados. Mas ela porque recebeu, porque estava com o coração disposto a Cristo. Então, que tu consiga sempre, em nome de Jesus, e vai levar a Cristo até as pessoas. Aonde você vai, você está sendo enviada por Jesus. E que, se tu sentir no coração de nos contar um pouco como é chegar até as pessoas, como Cristo fala contigo quando você está orando por alguém e entrega uma palavra e a pessoa crê e acontece. Quando o Senhor revela através da tua vida coisas para as pessoas, como é ir até as pessoas e obedecer a Cristo, ouvir aquilo que o Senhor quer entregar para aquelas vidas que necessitam de uma palavra de Cristo. O chamado missionário, Ana, é algo muito maravilhoso. É algo assim como nós podemos ver os chamados dos discípulos, né? Que eles foram escolhidos, chamados por Jesus para seguir o Mestre. E o missionário é da mesma forma. Nós ouvimos o chamado, nós aceitamos o chamado e nós nos dedicamos diariamente a esse chamado. Tudo a gente respira, visita, a gente respira as pessoas, Deus coloca um amor tão grande pelas vidas que é coisa, sabe, sobrenatural. E falar desse momento que tu me perguntou, falar dessa situação, não tem como eu não falar do trabalho que eu tinha antes, da vida que eu tinha antes. Então, assim, ó, eu trabalhava na empresa, todos conhecem aqui, eu trabalhei na empresa Nereu da Lacorte por 11 anos, e no início eu gostava, no início era bom, no início eu posso dizer que eu gostei de trabalhar lá, aquela experiência foi grande, porque muito foi falado para mim que eu tinha que estar ali, era um trabalhar de Deus, eu estar ali também, para mim conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer mais tudo. Eu tinha que passar por aquele momento para mim conhecer o povo e ser conhecida do povo. Isso eu recebi, essa profecia eu recebi do pastor Jailson. Ele disse que eu tinha que passar por esse tempo ali na empresa para mim ser conhecida. Deus estava falando com ele dessa forma. E hoje eu sei que é. Porque na casa que eu chego, Ana, na casa que eu bato na porta, as pessoas me conhecem, talvez por aquele tempo lá do mercado, mas também na igreja, né, a gente é bem conhecido, mas assim, tudo é em função do chamado, tudo é em função da obra que Deus tem. E chegar nos lares, chegar nas famílias e poder trazer uma palavra de Cristo, poder dizer, Jesus cura, aleluia, Jesus liberta, e crer, usar o poder do Senhor para abençoar e depois tu saber, missionária Ana, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a porta se abriu, a cura chegou, o milagre chegou, isso não tem preço. Isso nos motiva a cada vez mais fazer a obra do Senhor. E aqui, Ana, eu anotei uns pontos ali. Nós precisamos ter coragem. Ser corajoso. O missionário precisa de coragem. Porque quando o Senhor chamou, ele chamou todos os corajosos. Ele chamou aquelas pessoas que colocaram a mão no arado e não olharam para trás. Precisamos ter foco. Nós precisamos ser focados nas coisas que nós vamos fazer. A gente precisa amar a obra, amar a Cristo, acreditar nas coisas, mesmo vendo o contrário. A fé é isso. E o amor também é isso. Mesmo tu vendo que aquela pessoa não tem, muitas vezes, tu olha assim, não tem perspectiva de mudança ou de transformação, mas você precisa crer que ele vai se transformar, que ela vai se transformar, né? Ser pessoa de fé. Porque se nós não carregar essas qualidades, essas, né, virtudes em nós, fé, coragem, não temer, não se preocupar, pregar, anunciar a Cristo. E de forma nenhuma, né, vai prosperar, vai dar certo se nós não tiver fé, se nós não amar. Nós temos que fazer com amor. E eu glorifico a Deus, porque ali, daquele chamado para cá, daí como eu falei, né, eu já não estava mais me sentindo feliz, completa.
E no momento que eu pedi para mim sair, e eu disse, a partir de hoje, o meu viver é Cristo. A partir de hoje, eu quero viver o dia todo para o Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu quero aproveitar o tempo que eu tenho para falar de Jesus. E eu me desliguei da empresa ao qual eu trabalhava e comecei a servir o Senhor. Totalmente. Servi mesmo. E as portas se abriram, as bênçãos vieram, a confirmação. E eu também, né, Ana, tenho o programa Fé em Ação na Rádio Liberdade. Então, assim, ó, foi tudo se encaixando na minha vida. Foi tudo acontecendo. Então, eu digo assim, ó, que precisa de coragem mesmo. Seja forte e corajoso. Porque talvez essa palavra de Josué 1,9 falou muito comigo, muito comigo. Primeiro dia que eu saí numa sexta-feira e no domingo eu vim para o culto, eu estava meio que, sabe, não é com medo, eu estava com meu coração apertado. Eu disse, o que será agora, Senhor? Mas Deus vai encaixando tudo. E nós temos uma igreja que arde por missões. Nós temos uma igreja que ela é missionária, é uma igreja que foca a pregar a Cristo, pregar o evangelho, curas, sinais, maravilhas. Então, assim, ó, eu estou no lugar certo, eu estou na igreja certa, eu sirvo ao Senhor. E os nossos pastores, a gente não tem nem, né, são bênção de Deus nas nossas vidas, nos ajudam, nos apoiam, estão lado a lado com nós. Então, assim, Ana, é muito bom, sabe, ser missionário e poder ter o privilégio de pregar a Cristo, de usar o poder que foi dado para nós, como foi dado para os discípulos. Então, desde que eu saí lá da empresa, né, que eu estou, já vai dia 30 desse mês. Ô, glória. Vai fazer 2 anos já. Amém, Jesus. Que eu estou trabalhando integral na obra. E para mim tem sido assim dias, eu digo para vocês, de desafio, de luta às vezes, mas vitórias sempre, Amém, porque Jesus. quando nós estamos com Cristo, a vitória é garantida. Amém, em nome de Jesus. Então, a gente sabe, né, que, como você falou, nem tudo é um mar de rosas, né? E na palavra de Deus diz que muitas pessoas não rejeitam a nós, mas rejeitam a Cristo, porque simplesmente não querem aquilo que Deus tem para proporcionar. E nessa tua caminhada de missão, de levar a Cristo até as pessoas, mas também de Deus trazer as pessoas até você, tem pessoas que rejeitam a Cristo? Como é que você lida com isso? Como é que você apresenta isso diante do Senhor? A aceitação é muito grande, Ana. Aleluia. Não existe pessoas que não... É muito difícil. Não tem pessoas que dizem que não querem a Cristo, que não querem oração, que não querem uma palavra. Não, na nossa cidade é um povo que crê no Senhor, Aleluia. acredita no Senhor, Aleluia. que usa fé. Então eu glorifico a Deus, porque cada lar que eu bato, cada casa que eu chego, eu sou muito bem recebida. Amém, Até quero agradecer a nossa comunidade, a Amém, nossa Deus. Catuípe, abençoada, os bairros da nossa Glória a cidade, Deus. porque são um povo assim, ó, que crê no poder do Senhor Jesus. E quando, Ana, a gente chega numa família que não tem muito conhecimento ainda das escrituras, do poder de Deus, a gente fala do Senhor Jesus, a gente recebe uma oração, aceita uma oração, a pessoa recebe, a pessoa diz, missionária Ana, pode orar, eu escuto o programa, eu escuto a oração do Minuto do Milagre, e elas já acompanham. Então é fácil, Ana, de pregar a Cristo. Basta nós estarmos dispostos, basta nós termos um coração quebrantado e fazer a obra. Não tem rejeição. Eu nunca encontrei um lar, Ana, aqui na nossa cidade que não cresce no poder do Senhor. Então, assim, ó, as pessoas precisam entender um pouco mais a palavra. É isso que eu percebo. Entender as escrituras sagradas e agir de forma que a Bíblia nos orienta. Mas isso tudo tem célula, vocês têm célula, a Duda ali tem célula. Então, assim, está ensinando, está pregando a Cristo. Nós temos as campanhas, os cultos na igreja, temos lá no Santa Fé também o trabalho. Mas, assim, ó, eu me sinto muito bem recebida nos lares, em todas as casas. E eu tenho passado em vários lares, eu tenho passado em muitas casas e eu me sinto muito abraçada.
sabe? E um dia eu quero contar um relato de uma irmã que eu fui levar um prêmio do programa. Ela sempre me ouvia no programa e não conhecia a missionária Ana. E eu bati numa casa ao lado para entregar o prêmio do programa. E ela veio, a mulher não estava, que eu ia entregar o prêmio, mas a vizinha do lado estava. Ela olhou para mim assim, quem você é? Eu disse assim, eu sou a missionária Ana. E ela disse, meu Deus, eu queria tanto te conhecer, eu queria te conhecer, e me abraçou. E só profetizou coisa boa para mim. Ela disse que Deus continue a te usar, que Deus continue a falar contigo, a ministrar sobre as nossas vidas. Porque aos sábados é um culto na minha casa. E quando ela me abraçou forte, eu me senti assim, ó, em compromisso. Jamais me senti assim, ó, engrandecida ou qualquer coisa. Eu me senti na responsabilidade de usar o poder do Senhor, de fazer com zelo e com amor cada vez mais essa obra, porque a gente, pessoas sedentas lá fora, há pessoas, talvez a gente diz que a trupe inteira conhece Jesus, conhece de ouvir falar, mas de sentir, de ter aquela experiência, de tocar em Jesus, como nós tocamos, não tem muitas pessoas assim, mas perecem por falta de conhecimento. Não por falta de Jesus, não estar querendo, né? É verdade. Mas isso, quem convence é o Espírito Santo, né? E a obra do Senhor está sendo feita. Você tem essa missão, né? De levar a Cristo. Tem o programa da rádio. Como é que Deus te entregou isso? Como é que tu sentiu a confirmação de Cristo para esse programa que é sucesso todo sábado de tarde, né? Tem gente que tira aquele tempo para escutar aquilo que o Senhor quer falar naquela tarde, né? E que para eles é um renovo, é uma paz que excede todo o entendimento, né? Como é que Deus te entregou mais essa missão, não somente de ir até as pessoas, mas através da rádio, né? Chegar não somente nas pessoas de Catuípe, mas da região, enfim, das pessoas que estão por aí. Eu glorifico a Deus, Ana, porque no início tinha a rádio aqui, CEPAM, né? Amém. Tinha a rádio CEPAM. E eu fui convidada para trazer uma palavra um dia. E eu já tinha participado dos programas, e alguns programas eu já tinha participado, mas eu recebi uma palavra forte do pastor Jailson. Amém. E quando eu recebi aquela palavra, eu disse, é minha. Ele falou assim, ó, a irmã Ana, a missionária Ana é uma radialista. Oh, glória. E eu disse amém, eu recebo em nome de Jesus. E aquela palavra ficou falando no meu coração. E há 3 anos e pouco atrás, eu recebi o convite do irmão Cid Omar. Ele disse assim, ó, tem uma hora sobrando, das 13 às 14, tá sobrando. E como na época eu trabalhava na empresa Neda da La Corte ainda, era curto o meu horário, porque eu pegava 2 horas da tarde, às 14 eu pegava, né, para trabalhar. Então, da 1 às 2 tinha que ser corridito, né, ali, para mim poder voltar a trabalhar. Mas assim, foi tão bom, Deus é tão bom que eu disse assim, ó, se é para mim esse horário, ninguém vai ocupar esse horário. Até Deus falar comigo. Eu fiquei orando 1 mês, Ana. 1 mês, orando, intercedendo e chorando na presença do Senhor. Porque o Leandro dizia assim, ó, tu sabe que tu pegar um compromisso, né? Esse horário é o teu horário de descanso. E eu disse, mas é só no sábado. Eu quero fazer para Jesus. E comecei a orar e colocar diante do Senhor. E eu pensava assim, Ana, meu Deus, nome de programa, o que eu vou falar? Eu começava a pensar, sabe, muitas coisas. E eu comecei a orar. E um domingo à tarde, eu quero dizer para vocês que Deus fala muito comigo nos domingos à tarde. Deus me revela muitas coisas. E eu estava deitada, tirei um cochilo, aquele cochilo assim, Deus falou bem assim comigo, ó. Fé em ação. Aleluia. Deus me deu o nome do programa. E quando Deus me deu o nome do programa, eu tirei mais um cochilo e aquele louvor começou a cantar no meu ouvido. Vai dar tudo certo. Amém, Jesus. E aquele louvor começou a falar o meu coração e eu me levantei. Quando eu me levantei, eu já estava chorando. E eu chorando, e o Leandro estava deitado no sofá, e eu olhei para ele, eu só disse assim, Deus confirmou o programa, não consegui falar. Eu saí para fora a chorar. E eu chorava de gritar chorando.
Deus tinha me dado o nome do programa, Fé em Ação, E a e quando eu fui escutar a música, peguei o celular para escutar a música, dizia, se a gente colocar a nossa fé em ação. Ô, Então glória! confirmou tudo ali. E eu disse, vou mandar mensagem logo para o irmão Cidiomar, se não ocupar o espaço é meu. E não tinha ocupado espaço. Era teu. Um mês, Aleluia. ninguém pegou aquele horário e eu aceitei. E depois eu fui falar com o pastor Jonas. Eu disse, pastor Jonas, eu quero a sua bênção. Quero orar com o Senhor para ver o que Deus fala. Porque nós, como somos lideradas, nós precisamos em tudo, né? Compartilhar, comentar, deixar os nossos líderes a par. Falei com o pastor Jonas, ele disse assim, vamos orar? Ele Amém. disse, eu disse, vamos orar. E eu disse, pastor, só que Deus já me deu o nome do programa E o louvor. e Deus já me deu o louvor. E o pastor, então, amém, vai que eu te abençoo. Aleluia. E com a bênção do pastor, eu fui. Aleluia. Eu fui e com o chamado de Jesus eu fui. Amém, Jesus. E hoje fazem 3 anos e uns meses aí, e estamos para a glória de Deus com muitos testemunhos de Amém, cura no Minuto do Jesus. Milagre. Oh, Jesus. E tudo isso, Ana, se encaixou de uma forma, tu não pensa, Ana, as coisas vêm vindo para você, porque Deus vai preparando, Deus vai providenciando para nós. Ele encaixa o chamado da gente. Então, assim, para mim foi um desafio, sim, muito grande. Todos os sábados, no início nós tinha 1 hora, agora é 1h30 de programa. Oh, Jesus. Então, assim, ó, eu glorifico a Deus porque tem a oportunidade de aumentar o horário, eu tive, porque agora eu tenho tempo livre, então eu posso fazer, então eu usei o sábado, então tem sido assim, ó, para quem acompanha na live, 1000 e poucas visualizações, 60, 70, 80 comentários na live, e eu glorifico a Deus por isso, que todo louvor e toda glória seja dada a Ele, e eu sei que muitas coisas virão ainda, Deus tem dado direção, Deus tem falado, e eu creio que coisas novas virão aí, porque Deus já tem falado. Amém, Jesus. E é isso, Ana, sabe? É alegria mesmo no Senhor, Amém, fazer com Jesus. alegria, com amor, como eu falei. O segredo de nós crescer na presença do Senhor é nos dedicar com amor, com ânimo, sabe? E eu sempre procuro assim, ó, quero deixar isso, sabe? Eu sempre procuro me respaldar na palavra, sabe? Me apoiar nas escrituras sagradas, até para fazer uma oração. Eu me apoio na palavra e eu sei que aqui vai ter resposta de cura e de milagre. Porque se Jesus escolheu 12 e comissionou, separou, ele separou nós também. Aleluia. E eu quero, como a palavra do Senhor diz, viver para Cristo, viver para Ele. É isso, né? É porque diz muito do nosso coração, né, missionário? E o Senhor tem te entregado responsabilidades, né? Tem te entregado estratégias, porque a gente sabe que quem dá as estratégias é o Espírito Santo de Deus, né? Quem dá as formas de trabalhar, as ideias é a Cristo, e quem divulga e expande é o próprio Espírito Santo. Ele se encarrega de divulgar, ele se encarrega de soprar, né? A gente faz aquilo que Deus nos pede e o Senhor se encarrega de soprar, né? Você tem esse chamado de missionária, né, com a igreja, você tem a rádio que Deus te entregou nas tuas mãos, né? E também tem o culto de quinta-feira, né, que vocês estão à frente desse ministério, mais uma coisa que o Senhor entregou, e com certeza tem muitas outras que o Senhor também vai entregar, e confiar que antes o Senhor prepara e o Senhor depois entrega, para que a gente cumpra, né, com excelência, porque a gente sabe que a gente não faz para homens, mas a gente faz para Deus. Como é os cultos de quinta-feira, mais esse ministério que o Senhor tem depositado sobre as suas mãos e a mão da sua equipe, da sua família, que pega junto, né, que obedece a Cristo junto, que estão sempre junto ali fazendo a obra e levando o nome do Senhor. O Santa Fé é algo assim. Eu digo que o Santa Fé é missão, é obra, é aprendizado. O Santa Fé é tudo de bom. Não é só o Santa Fé, né? É os bairros da cidade, é a cidade. Mas eu digo Santa Fé porque nós temos o ponto lá de pregação, de culto às quintas-feiras. Mas assim, é experiência, sabe? É tu chegar e tu convidar, e tu orar, e depois tu ver a pessoa lá com a gente na igreja, na sede, é muito bom. Mas assim, ó, eu digo que ali é uma
uma escola. Ali tu aprende na prática, né? É a prática ali, tu aprende, porque eu lembro-me no início, no bairro Santa Fé, nós sempre tivemos, a gente mora lá, né? A gente sempre teve uma experiência no início, as primeiras aberturas de culto, as primeiras pregações, aquele tremor nas pernas, aquela dorzinha na barriga, aquele arrepio. Então, assim, ó, eu creio que aquilo ali, aquele trabalho, essa obra, é para nós aprender. Porque o Senhor prepara nós, né, para nós poder receber coisas maiores. Então, nós temos que começar ali no bairro, começar ali aprendendo. Então, eu digo assim, ó, que o Santa Fé é escola, é trabalhar de Deus, é experiência na prática, porque ali é um povo assim que, né, é sedento pelo Senhor, um povo que precisa, e a gente tem que ter a paciência. Muitas vezes a gente quer, né, para amanhã, para hoje as coisas, e não, Deus tem preparado para o amanhã. Às vezes não é o hoje, mas nós queremos para hoje. Mas assim, então eu digo que a gente até cantar a gente canta, Oh, Jesus. né? Quando às vezes os ministros de louvor não conseguem ir, ou às vezes tem algum compromisso, a gente não tem, e a gente tira aquele momento para adorar o Senhor. Eu e a minha irmã, a Inete, a gente às vezes nos desafiamos a nós mesmos, porque a gente não tem um dom de cantar, né? A gente canta com a igreja, a gente adora o Senhor de coração, porque o nosso Deus merece o louvor e a adoração. Mas assim, chamado de cantar, de louvar, a gente não tem. Mas a gente está lá, Ana, né, adorando ao Senhor, porque a gente sabe que o Senhor merece o nosso louvor e a nossa adoração. Então, no bairro é assim, é experiência, é chamado, nós aprendemos ali na prática. É verdade. O Senhor vai nos preparando, nos moldando, nos transformando, nos capacitando, né, para aquilo que o Senhor tem nos entregado nas nossas mãos. E a gente, mais uma vez, a gente agradece, né, a ouvir a voz de Cristo, a receber o convite do Senhor, né? E se você, então, pudesse deixar uma palavra para aqueles nossos irmãos que nos acompanham, né, sobre o chamado, sobre Deus ter propósitos, planos nas nossas vidas, né, sobre Deus estar nos chamando todos os dias, que seguir a Cristo vale a pena, né, porque a gente tem um alvo maior que é a salvação, é a vida eterna. Se você então pudesse nos deixar uma palavra, né, para cada um, como voz do Espírito Santo, né, como aquilo que o Senhor quer entregar para cada um nessa manhã, ou à tarde, ou à noite, quando a gente for escutar o podcast. Fica com a oportunidade. Glórias a Deus. Isso. Eu já agradeço muito por estar aqui com vocês. Me sinto acolhida, me sinto abençoada. E gostaria de deixar um versículo aqui para as pessoas que têm chamado, para as pessoas que o Senhor escolheu, que eu me identifico muito com esse versículo aqui de João 15:16, que diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, o chamado missionário, ou o chamado pastoral, ou o chamado de evangelista, ou qualquer chamado relacionado às coisas de Deus, nós devemos de aceitar com coragem, com ânimo, porque talvez a pessoa diz assim, eu chamado para isso? Eu muitas vezes me questionei, eu disse, Senhor, será que eu consigo, Pai? Mas nós conseguimos porque nós precisamos receber o chamado de Deus, não como de uma pessoa, não como de alguém que nos chamou, mas do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. Então eu queria te deixar essa palavra, que não foi você que se escolheu, não foi você que quis ser missionário, não foi você que quis ser pastor, não foi você que quis ser um evangelista ou um diácono ou um obreiro, foi um chamado do Senhor. E ele diz que nos nomeou para que nós vades e deis fruto. Então precisamos frutificar para Cristo. Precisamos saber que não estamos aqui na terra para passar tempo ou para passar os anos, nós temos compromisso com a obra do Senhor, com o chamado. Então era isso que eu queria deixar e dizer, se você tem um chamado do Senhor, ore a Deus, peça a direção, peça o comando do Senhor, o falar do Senhor, porque o teu líder, o teu pastor, ele vai enxergar que você tem chamado e vai te dar direção, vai te consagrar e vai te apoiar. E é assim, Ana, nós
era isso que eu queria deixar. Precisamos ouvir o chamado e dizer sim e fazer com amor. Amém. Então a gente agradece mais uma vez, né, a tua disponibilidade de compartilhar conosco aquilo que o Senhor está fazendo através da tua vida. Desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor continue te usando fortemente na obra, no chamado, e que você alcance muitas vidas, né? E sempre permaneça com a pureza no teu coração, com a essência de Cristo no teu coração, com esse coração sensível, né? Hoje as pessoas te conhecem porque você tem um coração reconhecido não somente por homens, mas primeiro conhecido e reconhecido por Cristo. Então, que você continue sempre com essa tua essência, né, de ir até as pessoas, essa essência de Jesus, né, o bom perfume de Cristo, né? Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade que você também, né, através de Cristo, você escuta o Senhor, né, e nos dá muitas oportunidades, né? E a gente glorifica a Deus pela tua vida. Então, a gente te agradece e que, em nome de Jesus, a gente continue sempre caminhando para o alvo, que é Cristo, e fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado. E mais uma vez, a gente agradece você que nos acompanha, que nos assiste. Já te pedimos, curte, compartilha. Em nome de Jesus, comenta aqui. Que Deus te abençoe, que Ele derrame sobre a tua vida as mais ricas bênçãos e que você possa sempre dizer também, eis-me aqui, Senhor, porque você é um escolhido, você é um chamado e Deus tem um propósito com a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Segue, curte e compartilhe.